paz do Senhor, meus queridos irmãos, graças a Deus, mais uma aula da nossa escola bíblica dominical, desse quarto trimestre de 2025, momento em que nós estamos estudando o livro de Gênesis, e um estudo aqui mais abrangente sobre as origens. E agora nós estamos na nossa lição de número 4, com o título Os Filhos de Adão. Nós temos uma proposta de texto áureo para vocês, da primeira epístola de João, capítulo de número 3, verso de número 12, que diz: não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão justas. Para essa lição de 4, nós temos aí a proposta do esboço do nosso estudo, com uma introdução. Temos aí o corpo do estudo com 3 tópicos, e o primeiro deles, Abel e o testemunho da fé. Capítulo 4 do livro de Gênesis, verso 1 até o verso de número 7. No segundo, Caim e o predomínio do pecado, que aí nós vamos trabalhar o verso 8 até o verso de número 24. E por fim, 7 e a invocação do nome do Senhor, os versos 25 a 28. E então, a nossa conclusão. Para a nossa aula, nós apresentamos aos irmãos a introdução. Essa introdução é muito importante. Você, professor da escola bíblica dominical, você ler com bastante cuidado, porque até a própria introdução, ela já traz aqui para nós informações importantíssimas que, na realidade, se torna o norte para a nossa aula, para o escopo aqui do nosso estudo. E preste atenção nessa leitura e alguns pontos que destacarei com vocês. Após a transgressão do primeiro casal ter se consumado e a sua queda daquele estado original no paraíso ter sido selada com a sua expulsão fora do Éden, veremos como os primeiros descendentes de Adão lidaram com a dura realidade de um mundo dominado pela morte, corrupção e pecado. Ao passo que alguns seguiriam o curso natural das suas paixões e vaidades, outros se voltariam para o Criador, na esperança de que somente dele viria a redenção. Pois bem, como eu disse para os irmãos, nós temos aqui a primeira informação que eu destaco, que é a nova realidade do mundo de então, que vai ser dominado pela morte, pela corrupção e pelo pecado. Lembrando que o Senhor nosso Deus, Ele está agora dando cumprimento ao projeto, ao plano que Ele desenhou nesse mundo físico. E cada uma dessas lições, nós estamos observando o passo a passo do Senhor. Agora nós temos o casal fora do Éden, fora da presença de Deus. E nesse mundo agora de trevas, que como nós estamos apresentando aqui, que vai ser até o primeiro e o segundo tópico da nossa lição, de um mundo dominado pela morte, pela corrupção e pelo pecado. E aí, os 2 últimos detalhes aqui, que nós apresentamos para vocês, que o curso natural que a humanidade vai seguir, que aqueles homens estariam seguindo, vai mostrar para nós, que toma a direção de viver nesta vida natural, com as suas paixões, com as suas vaidades, e uma outra linha que se propõe a buscar a Deus, a se voltar para o Criador, com uma esperança no seu coração, de uma esperança de uma redenção.
Ora, uma vez que eles foram tirados do jardim, da presença de Deus, e agora estão habitando na escuridão, nas trevas, no coração agora destes vai brotar o desejo de um retorno, de uma volta para a presença de Deus. E logo no início, nós já temos os filhos de Adão, dois, que serão representantes exatamente disso que nós aqui estamos colocando para vocês. Dito isto, nós vamos então para o nosso primeiro tópico da nossa lição, que é Abel e o testemunho da fé, que é o capítulo 4 de Gênesis, o verso 1 até o verso de número 7, que eu vou fazer a leitura com vocês aqui do texto sagrado. Vamos lá. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, ou como está, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Está aqui o texto que fizemos, a leitura, mas eu vou fazer a leitura agora do comentário no material de classe que nós temos, porque vai estar bem aí alinhado com o texto que nós fizemos a leitura. Vamos lá. Dentre as muitas lições importantes que podemos extrair daquele momento de juízo que Adão e sua mulher tiveram de encarar antes de serem expulsos do jardim, uma delas é a de que, embora destituídos da glória de que desfrutavam no princípio, eles não haviam sido abandonados pelo Criador. Adão e seus descendentes teriam de provar completamente o amargo fruto daquela primeira transgressão, mas em uma demonstração de que todas as adversidades pelas quais passariam contribuiriam para a realização de um propósito maior. Redundando em seu benefício, o Senhor Deus deixa ao primeiro casal uma esperança e promessa de redenção. Como já observamos na lição anterior, primeiro anuncia que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Depois faz a Adão e Eva túnicas de peles para que pudesse cobrir a sua nudez. E somente depois disso é que o Criador os expulsa do jardim, a fim de que não tomassem da árvore da vida. Aqui nós temos um ponto que destaco bem no meio do parágrafo aqui, quando eu li com vocês que Adão experimentou aí completamente o amargo fruto da primeira transgressão, mas em uma demonstração de que todas as adversidades ou pelas quais eles aí estariam passando, elas vão contribuir aí, professor. Marque esse ponto no teu material de classe, tá bom? Porque é um ponto dentro da nossa lição muito importante. Eu tenho o meu material aqui, que eu vou dar aula no domingo,
e como sempre gosto de mostrar para vocês, está bem marcado, olha só. Então, do jeito que eu também preparei esta aula, e já fica para domingo, que no meu caso aqui na cidade de Potim, é no domingo a nossa escola, e eu tenho exatamente esse ponto aqui demarcado, que tudo aquilo que Adão e Eva, eles vão atravessar, eles vão vivenciar a partir de agora, está aí contribuindo para a realização de um propósito maior. Por que eu quero destacar isto? Porque muitas das vezes, estudantes aí dos textos sagrados, ou tenho as minhas dúvidas, até se são estudantes, querem levantar muitas questões com os detalhes do texto, sempre levantando algumas questões, por que Deus realizou, por que Deus fez isso, Deus fez aquilo. Então nós precisamos enxergar algo maior do que Deus está fazendo, ou seja, nós precisamos enxergar o propósito de Deus inteiro. Aqueles homens lá no início, eles não tiveram oportunidade disso. Eles iam vivendo cada dia a sua experiência e aquilo que Deus estava permitindo que eles vivessem. Nós não, nós já temos a Bíblia Sagrada conosco, aqui revelada para nós, os 7 selos revelados aí, não existe mais nenhum mistério. O Senhor Jesus, ele já descortinou tudo para a gente, e ademais ainda temos a Bíblia, ela por completo. Então, nós estamos olhando para trás, algo que já aconteceu, estamos estudando, e nós temos a condição perfeita de enxergar o todo de Deus. Então, o todo do Senhor é o quê? É Ele desenrolar todo esse projeto no mundo físico, até chegar no final com a manifestação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, morrendo na cruz, ressuscitando ao 3º dia, trazendo a salvação para o homem. Salvação do quê? Exatamente disso aqui que nós estamos mostrando. E nós aguardamos a volta de Jesus. Quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, então nós subiremos e estaremos com Ele para todo sempre. E aí então nós verdadeiramente ou definitivamente estaremos de volta para o jardim, para o paraíso. Não mais aquele paraíso físico, era uma figura daquele que é o verdadeiro para nós reservado. Então nós precisamos enxergar esse todo, esse propósito maior. Tendo essa visão, você vai conseguir entender perfeitamente aquilo que Deus está fazendo agora por partes, enxergando o todo, enxergando o propósito maior, você vai conseguir entender as partes desse projeto que Deus aqui está fazendo. Então, esse sofrimento, as adversidades, os problemas que o homem vai enfrentar, faz parte de algo menor que visa fazer nós entendermos um propósito maior, tá bom? E aí, nós já percebemos que, embora Deus tenha permitido que o homem caísse, mas o Senhor Deus, Ele nunca abandonou a sua criação. Então, primeiro, Ele proporciona para o casal a esperança e uma promessa de redenção, para depois então agora lançá-los fora do jardim. Ou seja, eles saem do jardim, foram destituídos da glória de Deus, todavia não sem esperança de uma promessa redentora da parte de Deus. Dando prosseguimento, agora nós temos o nosso segundo parágrafo desse primeiro tópico, que ele diz o seguinte: partindo dessa lição, consideremos os fatos narrados no capítulo 4. A Escritura menciona o nascimento de 2 filhos ao primeiro casal, Caim e Abel, cujos nomes significam, respectivamente, aquisição, porque a concepção e a geração de filhos era um dom de Deus concedido ao casal antes da queda, e o nascimento desse primeiro filho era um sinal de que o Criador não havia retirado sua misericórdia de sobre a mulher, ou seja, tudo aquilo que era a proposta de Deus, ela permanece. E vaidade, porque
O segundo, vaidade, porque este outro filho seria o primeiro a provar, então, a incerteza e efemeridade da vida, essa vida passageira, sobrevindo-lhe a morte súbita e inesperadamente, e não ao cabo de longos dias de cansaço e envelhecimento, como está escrito aí nos Salmos de número 90, verso 10. Nenhum outro detalhe a Escritura apresenta a respeito da vida de Caim e Abel, exceto que o primeiro foi lavrador da terra e o segundo pastor de ovelhas. Então vejam, a Bíblia, ela não se ocupa, e Bíblia, quando nós falamos Bíblia, nós estamos falando Deus. Deus, ele não se preocupa em dar detalhes da vida desses homens. É um importante para que nós possamos enxergar o propósito dele em dois irmãos aí. Então vamos continuar aqui a nossa lição para o tópico 3. Ou, tópico 3 não, para o parágrafo 3º. O conhecido episódio envolvendo ambos os irmãos sugere várias coisas importantes que gostaríamos de considerar. Notemos primeiramente que o fato de se apresentarem perante o Senhor com uma oferta, claramente era um testemunho de que tinham consciência de culpa e desejavam fazer a reparação pelo seu pecado, propiciando o Criador para que os aceitasse novamente na sua comunhão. Quanto à natureza das ofertas, podemos imaginar que ambos teriam oferecido o melhor daquilo que a mão de cada um deles alcançava. Contudo, ao ignorarem a importante lição deixada aos pais na figura das túnicas de peles, de que a justiça divina demandava o sangue de uma vítima inocente para a reparação do pecado, e mesmo instado pelo Criador, recusar-se a fazer o bem, apresentando a oferta apropriada, Caim revelou ser movido por intenções malignas e não pela fé, como seu irmão Abel, fé pela qual este pode tanto vislumbrar uma melhor oferta, como oferecê-la e alcançar testemunho de que agradara a Deus. Esses dois irmãos, eles, por certo, eles foram instruídos pelos seus pais, evidentemente, e que agora eles precisavam buscar a face do Senhor. Lá dentro do jardim existia uma facilidade. O próprio Deus vinha pela viração do dia ali a conversar com o casal. Agora já não. Agora o homem está manchado pelo pecado e destituído, repetimos, destituído da glória de Deus. E isso aqui agora demanda um esforço da parte do homem para este buscar ao Senhor e agradar a Deus. Precisa agradar a Deus. Qual que é a forma correta de se agradar a Deus? Ora, o Senhor Deus, ele deixa para nós aqui bem claro o que é e como é que ele se agrada, e do que ele se agrada e do que também não, tá certo? Vamos lá. O que nós temos lido aqui para vocês? Então precisa os dois, né, os homens fora, agora têm consciência da culpa, e também eles têm consciência que precisam reparar esse pecado, e aí se aproximar diante de Deus, porque Deus, ele é o único que pode perdoar pecado. Mas agora, como que um homem pecador pode se aproximar de um Deus que é santo? Ora, eles sabiam como fazer, tanto é que Abel, que era pastor de ovelha, vai tomar aí um cordeiro e vai sacrificar esse cordeiro, vai derramar o sangue desse cordeiro e se apresentar diante do Senhor. Já Caim, o seu irmão, ele vai apresentar aquilo que ele tinha de melhor também, mas dos frutos da terra, tá bom? Ele apresenta, mas vamos lá, vamos entender o que é que nós temos aqui. Na questão, eu li
para vocês que Deus, ele recebeu a adoração e a oferta de Abel, tá? A oferta de Abel. Mas para Caim, diz o verso 5 do capítulo 4, mas para Caim e a sua oferta não atentou, e isso aí aflorou a ira de Caim, e o seu semblante descaiu. Ele ficou agora manifestamente irado contra aquela situação. Ou seja, ele não conseguira agradar a Deus. Abel agrada a Deus. Já Caim não consegue agradar a Deus. Eu vou pedir para você anote aí Hebreus capítulo 11 e o versículo de número 6. Porque este texto diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, não é o que eu trago primeiramente. Não é, Deus ele não vai se deixar impressionar por aquilo que eu tenho e trago de melhor. Como nós lemos aqui, ambos trouxeram do melhor que eles tinham para Deus. Caim também escolheu do melhor que ele tinha. Agora, Abel, ele está alinhado com o propósito de Deus. Ele está alinhado com aquilo que Deus está mostrando, que é o meio pelo qual o homem pode se aproximar e atrair a graça, a atenção de Deus. Caim, ele sabe disso. O Abel sabe disso, já Caim não. Caim, ele já tem uma preferência de fazer as coisas do seu jeito. Todas as vezes que eu toco neste assunto aqui, de Gênesis capítulo 4, verso 5, quer seja em estudo na igreja ou em pregação, eu gosto sempre de destacar o seguinte: quando um homem se apresenta diante de Deus e traz uma oferta diante do Senhor, qual é a primeira coisa que Deus, o Senhor Deus, vai observar neste que se aproxima de diante dele? A primeira coisa, Deus vai sondar o coração do adorador. É o primeiro ponto. O primeiro crivo de Deus é, então, ver esse homem e encontrar nesse homem que ele realmente é um verdadeiro adorador. Agora, para ser esse verdadeiro adorador, tem que estar com fé, cheio de fé no seu coração. E quem tem fé sabe o que fazer, como fazer para agradar a Deus. Aliás, tem esse propósito. Eu vou me apresentar diante do Senhor porque eu quero agradar a Deus. Eu não venho para um culto, e não deveria ser assim. O propósito primeiro do meu culto a Deus, chegar aqui para pedir algo para Deus, com a intenção de receber algo de Deus. Infelizmente, essa ideia, ela está muito disseminada no meio cristão, mas está equivocada, porque eu me apresento diante do Senhor Deus, primeiramente sou eu que tenho que ofertar, sou eu que tenho que me dar diante do Senhor. Então, primeiro eu ofereço, primeiro eu me entrego, para depois, então, eu, segundo a graça, alcancei a graça, a misericórdia de Deus, aí sim eu vou receber, de repente, aquilo que está no meu coração, eu vou receber de Deus. Afinal, eu sou uma pessoa necessitada de Deus, mas primeiramente ofereço, entrego ao Senhor, tá bom? E aí, nós acabamos de ler aqui que Abel, ele naquela figura que os pais lhe tinham apresentado a respeito das túnicas de peles, ele acabou fazendo assim, derramando o sangue de uma vítima inocente para reparar o seu pecado. Olha, preste atenção, para eu não morrer
eu pego um cordeiro que é agora uma vítima inocente, não tem nada a ver com o meu pecado, no entanto, ele vai morrer para que eu possa viver. Então, uma vítima inocente para reparar o meu pecado. Isso já também numa figura que nós precisamos já estar de olho, já visualizando, enxergando. Então Abel apresenta a sua oferta de modo, a oferta apropriada. E como eu estava dizendo, e o coração, que Deus sonda primeiro. Abel, então, tinha fé. Abel era um verdadeiro adorador. Então, o primeiro crivo de Deus, Abel passou. Perfeito. Tem fé, se apresenta como um verdadeiro adorador, então já foi aprovado pelo Senhor. Mas tem o segundo ponto, porque eu, com a minha sinceridade, com a minha integridade, com a verdade no meu coração, me apresentando como um verdadeiro adorador, aí eu posso trazer qualquer coisa para Deus, então, que Deus vai aceitar? Negativo. Agora tem o segundo passo, agora tem a segunda exigência. Qual que é a segunda exigência? Agora a minha oferta também tem que agradar ao Senhor. Então, primeiramente, eu agrado a Deus como adorador, sondou meu coração. Agora Deus vai analisar a minha oferta. Abel. Abel se apresenta diante do Senhor e Deus aprova. E agora a oferta de Abel. Perfeito, tá legal. Deus agora recebeu a adoração. O louvor, a adoração de Abel chega até Deus como um cheiro suave. E ele então recebe a graça do Senhor. Analisando Caim, pronto, Deus já sonda o coração de Caim. Passou no primeiro crivo? Já não. O maior problema de Caim não foi o tipo de oferta que ele traz. De jeito nenhum. Já ficou barrado diante de Deus o seu coração, a sua atitude, o seu interior, que Deus sondou e já percebe. Caim não é justo diante de Deus. Caim, ele não está movido por fé nesta adoração. Ora, se esse primeiro detalhe, esse já não se preocupa, ele vai se preocupar com a oferta que vai trazer? Embora ele tenha trazido a melhor oferta que ele tinha, mas também já não condizia, já não estava alinhado com aquilo que Deus requeria de um ofertante. Pronto, então já não passou no primeiro e tampouco vai passar no segundo, tá bom? No tocante a Abel, fé pela qual este pôde também vislumbrar uma melhor oferta, como oferecê-la e alcançar testemunho de que agradar a Deus. Então, quando nós nos aproximamos diante de Deus, eu tenho que ter no meu coração, eu preciso agradar ao Senhor. O culto que nós ofertamos a Deus, no dia de semana, no final de semana, ou seja, qualquer dia que seja, ou sozinho em casa, eu vou me apresentar diante do Senhor em oração, eu já tenho que ter comigo, eu preciso agradar ao Senhor, ele precisa ser propício a mim, para que eu possa então me apresentar. E como que eu vou fazer isto? Com fé, sendo um verdadeiro adorador, e também uma melhor oferta que eu possa trazer e oferecer diante do Senhor nosso Deus. Nós temos aqui um texto sugerido na primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 3. E o versículo de número 12. Esse texto está escrito assim: não como Caim, que era do maligno. Era do maligno. Como alguém que é do maligno e vai se apresentar diante de Deus, que é o Deus Santo.
era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. A de Abel as obras estavam alinhadas com Deus, e contrapartida, a de Caim jamais esteve. Ele era um homem natural apenas. Não existia fé no coração desse homem chamado Caim. Hebreus, folheando aí um pouquinho para trás, capítulo 11 e o verso de número 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pois é, o próprio Deus dá testemunho de Abel, e tudo isso por quê? Porque Abel estava alinhado com Deus. Então fica aqui para nós esse primeiro tópico que nós estudamos, Abel e o testemunho da fé. Como agradar a Deus? Tendo fé no coração. Vamos lá, vamos seguir. No nosso segundo tópico agora, nós temos Caim e o predomínio do pecado. Capítulo 4, verso 8 até o verso de número 24. É um texto um pouquinho mais longo, eu vou deixar para você fazer a leitura aí na sua classe, e eu já sigo aqui com um comentário dentro do nosso esboço, tá bom? Vamos lá. O desfecho desse episódio, em que Caim, ele cegado pela ira e pela inveja, assassinará seu irmão, e não se comoverá por isso, enquanto não for questionado pelo próprio Deus. Isso revela como o pecado, tendo entrado no mundo, tornou-se um princípio poderoso e sorrateiro, jazendo à porta do coração de todos os homens, pronto para se apoderar de suas vontades e dominá-los. O único escape possível, estando na graça de Deus, que se manifesta na obediência. Este foi o primeiro caso de homicídio, e pode ser propriamente atribuído a Satanás, visto se tratar de uma primeira manifestação daquela inimizade que separaria até o fim a sua semente da mulher. Caim e Abel, como nós já dissemos, são duas ramificações que Deus aqui está deixando para nós. Uma ramificação que vai ter a preocupação de buscar a Deus, e antes de buscar a Deus, já entender como que Deus vai se agradar, e uma outra linhagem aqui, que poucos vão se interessar para agradar o Senhor. Eles até querem se apresentar e se apresentam diante de Deus, todavia não existe uma mínima vontade de agradar ao Senhor Deus. E isso aqui nós temos referências que depois você pode ler com cuidado também. Eu vou fazer, já que a minha Bíblia está aberta aqui em Hebreus, eu vou ler Hebreus capítulo 4, verso de número 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olha a forma como nós devemos chegar. Primeiro, com confiança. E chegar com confiança para que nós possamos aí ser ajudados em tempo oportuno. E quero ler também essa referência de João, capítulo 8, o Evangelho que registrou João no capítulo 8, para mostrar a natureza
natureza destes que não querem saber de agradar a Deus. Como eu disse, existe até um grupo que eles têm a preocupação de se apresentar diante do Senhor, mas eles não querem fazer do jeito certo. Essa é a realidade. Eu quero me achegar diante de Deus, eu quero me aproximar de Deus, mas eu não quero fazer do jeito de Deus. Eu estou querendo fazer do meu jeito. Não serve, irmãos. Não adianta. Pode até ter uma aparência de piedade, pode ter até diante dos olhos dos homens aplausos. Oh, que maravilha! Mas o que adianta isso se Deus não está recebendo? Não é tudo que nós, aí na intenção de chegar diante do Senhor, não vai ser tudo que Deus vai estar aceitando. Então nós precisamos aprender aqui, desde Gênesis, aprender a forma correta para a gente agradar o Senhor. Isso serve para os nossos cultos, viu, irmãos? Nós estamos falando hoje, estudando isso aqui, mas é uma aplicação para os nossos cultos. Professor, chame a atenção da classe para esse detalhe. Nós, nos dias atuais, quando nos apresentamos, não pode ser do meu jeito, do jeito que eu quero, tá bom? Tem muita gente na igreja, Deus chamou ele para cantar, ele quer pregar. Chamou ele para pregar, ele quer cantar. Chamou para isso, ele quer fazer outra, é teimoso. Então, há pretexto aí de que está adorando a Deus, mas tem que tomar cuidado. Esse capítulo 8 aqui, verso 44, que João registrou, olha o que Jesus disse para religiosos da sua época: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Eita mensagem poderosa. Depois nós vamos ter pessoas que não gostam de estar em estudo bíblico. Não gostam de estar em estudo bíblico por quê? Porque no estudo bíblico, e não gostam também de pregação expositiva, porque essas duas coisas vão confrontar a sua atitude, o seu comportamento, seu modo de agir, seu modo de pensar. Jesus não poupa. Então, Jesus está falando de religiosos, pessoas que estão dentro de um ambiente de uma adoração. Mas Jesus disse: vocês são mentirosos, filhos do diabo. E ainda nesse tópico, nesse parágrafo desse segundo tópico, notemos o tom ofensivo da resposta de Caim quando questionado pelo Criador, como se Deus não soubesse o que realmente havia acontecido com Abel. Contudo, mesmo depois de morto, Abel ainda era ouvido pelo Senhor, porque depois de ter alcançado testemunho pelos seus dons, oferecera ainda o seu próprio sangue, por assim dizer, já que havia sido morto pela verdade e justiça do seu testemunho. E assim Deus recebia aquela vida como a primeira de muitas, que após Abel também morreriam pelo seu testemunho, e cujo sangue o juiz de toda a terra haveria de demandar daqueles que o derramaram. Abel, por agradar a Deus, por ser justo, porque justo é aquele que faz tudo de acordo com a vontade de Deus, é justo. E por ter tal comportamento e tal atitude, e isso atrai a ira daquele que é do maligno, daquele que é do diabo. Atrai.
porque aquele que é do diabo, embora esteja querendo enganar aí com a adoração, mas a Deus ninguém engana, o Senhor com seus olhos de chama de fogo não se deixa enganar não. Aí vai ficar invejando os outros. E Abel, por permanecer fiel a Deus, o que é que vai acontecer? Vai ser morto. Aí já fica também para nós aqui, aquele que quer agradar a Deus piamente, sofrerão perseguições. Isso faz parte da vida daquele que quer ser um adorador. Não tem jeito, tá bom? Não tem jeito. E alguns chegariam até o ponto de morrer pela a vontade de Deus, por agradar a Deus. Foi o caso de muitos no passado, que nós temos aí em Hebreus capítulo 11, e nos dias atuais também tem acontecido da mesma forma e da mesma maneira. Porém, haverá um dia que Deus vai fazer juízo, tomar por justiça o sangue derramado destes justos, como está aí em Apocalipse capítulo 6, verso 9 e o verso 11. Haverá um dia, e quando será esse dia? Quando Jesus se manifestar. E enquanto isso não acontece, o sangue desses justos estão clamando diante do Senhor. Quando Deus conversa com Caim, Deus ele sabia muito bem, lógico, mas conversando com Caim, lhe dá a oportunidade de confessar, de se arrepender. No entanto, isso não existe no coração desse homem. Vamos seguir. Estamos no segundo tópico, Caim, o predomínio do pecado, e agora no segundo parágrafo. Notemos que, condenado a experimentar uma dificuldade ainda maior em sua existência sobre a terra, obrigando-o a viver como fugitivo pela culpa do assassinato de seu irmão e vagabundo, que quer dizer andando errante, sem destino pela terra, Caim confessa o seu desespero, tanto em relação a Deus como aos homens. Olha o que ele confessa, olha a preocupação dele. A preocupação é consigo mesmo, é uma preocupação egoísta, próprio daquele que tem como pai o diabo. Eu, quando trato assim, eu me lembro de Saul. Veio agora ao meu pensamento a atitude de Saul. Quando Samuel ali chega, era para ele ter esperado Samuel para poder fazer o sacrifício, ou naquela oportunidade também da guerra, ter matado todos os amalequitas, e ele chega ali, além de ser precipitado, já ofertou, já ofereceu o sacrifício, e também na ordem que havia sido dada, também não cumpriu, enfim. Ali vai resultar o quê? Que Samuel vai dizer para ele: hoje Deus confirmaria o teu trono, todavia, como não obedeceste, então o que vai acontecer? Deus rasgou de ti o trono, não serás mais rei. E quando então Samuel está saindo, ele segura Samuel e pede, suplica por Samuel ficar com ele para se apresentar diante dos anciãos. Por que ele queria o profeta do lado dele diante dos anciãos? Para honrá-lo, porque a presença do profeta do lado do rei era um sinal de que Deus estava do seu lado. E assim, a aparência, ela é mantida. Agora, o que adianta ter uma aparência que está sendo mantida, e uma preocupação com o trono, e uma preocupação ali com os anciãos, mas Deus está lá em segundo e terceiro ponto. Em contrapartida, nós temos aí o exemplo de Davi, quando Natã, esse é o diferencial, né, irmãos, daquele que tem fé, daquele que vive para agradar a Deus. Quando Natã conta aquela parábola diante de Davi, e depois Davi dá a sentença para aquele homem, da parábola de Natã, e Natã olha para ele e diz: és tu este homem.
E aí então Davi, ele fica aterrorizado, e ele vai se jogar, ele vai se humilhar diante de Deus, e ele vai para o seu local de oração, vai rasgar as vestes, vai se cobrir de cinza, e vai suplicar a Deus por misericórdia, não para Deus mantê-lo no trono, não para Deus mantê-lo na posição que ele tinha, não. Lá no Salmo 51 você vai ter isto, ele dizendo: não retires de mim o teu espírito, torna a dar-me a alegria da tua salvação, não me lances fora da tua presença. Característica de quem realmente é um verdadeiro adorador, daquele que Deus sonda o coração, esse é sincero e verdadeiro. As coisas terrenas perdem o seu valor diante da glória do nosso Deus. Mas quem é que enxerga isso? Somente aquele que tem fé. Dentre os descendentes de Caim, a Escritura chama a atenção para Lameque, cujos filhos tornaram-se pioneiros em diversos ramos das atividades humanas, mas que fez ele próprio a sua fama, seguindo os passos de seu antepassado Caim, de modo que seu crime se tornaria proverbial e contribuiria para aumentar e perpetuar a corrupção moral daquela humanidade antediluviana. Aí nós temos um que já é geração mesmo, pior do que aquele primeiro. E a situação no mundo e no distanciamento de Deus, o homem, a tendência é cada vez piorar. Quanto mais vai se afastando do Senhor, pior a situação vai ficando, mais o pecado vai tomando conta da situação, e o homem cada vez mais mergulhado nas trevas, perdido, literalmente perdido. Esta é a situação. Muito bem. Vamos para o nosso terceiro e último tópico, que diz respeito Sete e a invocação do nome do Senhor. Eu vou fazer a leitura desse texto e quero pedir para você fazer uma pequena correção no material aí, Vamos lá. Qual é a correção que você vai fazer? Você vai corrigir o capítulo 4, que nós vamos ler, é o verso 25 e 26. No material de classe aí está o verso 28. Nós não temos esse verso 28, né? Então, vocês corrijam por gentileza aí no seu material. E eu leio esses dois versículos. E tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela teve um filho e chamou seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Como você prestou bem atenção na leitura, Sete é nome próprio, não o numeral, né? Não vamos imaginar que tenha nascido 7 filhos a Adão e Eva, mas que este aqui tem este nome, Sete. E a ele, então, Enos, que nessa linhagem aqui, agora nós vamos apresentar, já apresentamos a primeira linhagem, que segue aí a vida na natureza caída, totalmente, e também a ideia do pai da mentira, do diabo, essa linhagem maligna. E agora nós temos a outra linhagem que vai ter a preocupação de se voltar para Deus. Mesmo o homem afastado do Senhor, Deus ele sempre vai ter alguém que vai buscar a sua face, que vai buscar a sua presença.
Vamos ler o material de classe. O capítulo que estamos estudando se encerra, porém, com um raio de luz. Embora não fosse a semente da mulher prometida, a morte do justo Abel deve ser considerada tipo da morte de Cristo, pela qual a cabeça da serpente seria esmagada. O testemunho do seu sangue, um tipo do sangue derramado na cruz, que não apenas clama por vingança contra o mundo que crucificou o Salvador, mas por perdão e misericórdia para aqueles por quem ele morreu. Mas considerando que agora Abel estava morto e que Caim e seus descendentes se revelavam como semente da serpente, Eva, ao dar à luz outro filho, sabiamente o chama de Sete, pois vê nele uma compensação pela perda de ambos os filhos, nos quais havia depositado sua esperança. Nesse primeiro ponto aqui, que nós separamos, o destaque é para a tipologia bíblica. Sempre o Senhor Deus mostrando para nós. Então, Abel, como nós acabamos de ler, um tipo da morte de Cristo, assim como o sangue de Abel, de um justo, e por fazer a vontade de Deus, vai chegar até a morte, e o seu sangue clama, assim já apontava também para o maior, o plano maior de Deus, ou o final de todas as coisas. O Senhor já deixa isso para nós apontado. Hebreus capítulo de número 12, voltamos lá para a carta, o escrito aos Hebreus, no capítulo 12, o verso de número 24, e Jesus, chegamos, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então vejam, existe essa tipologia bíblica no primeiro momento aqui de Gênesis, e que tem esse apontamento aí para o Senhor Jesus. Vamos seguindo. Este Sete se tornará então patriarca de uma linhagem que, conforme o testemunho do capítulo seguinte, escolherá seguir o caminho da reflexão sobre a brevidade da vida e a necessidade de se buscar o Senhor enquanto se pode achar, o que é expresso resumidamente no fato de o patriarca ter dado a seu filho o nome de Enos, que significa ser fraco, mortal, como também no testemunho da Escritura de que a partir de então se começou a buscar o nome do Senhor. Nos dois irmãos, Caim e Abel, Abel buscou, ambos buscaram, mas Abel, ele que teve a graça, recebeu a graça do Senhor, porém, como nós já destacamos, foi morto pelo seu próprio irmão, que sufocou agora uma geração de buscar a face do Senhor Deus. Então, o Senhor fica, digamos assim, sem um representante aqui na caminhada, porque aquele que o representaria ali bem, agora ele está morto. Permanece Caim aí na sua linhagem, cada vez vai ficando a coisa pior do que já estava. Eu sempre destaco também, imagine, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E qual que é a primeira morte que esses homens experimentam? A primeira, experimentada por Adão e Eva, é a morte espiritual. Morte espiritual. São lançados fora do jardim. Contudo, eles ainda não conheciam o que era a morte física. Eles não tinham uma ideia ainda da brevidade da vida. Não tinham. Mas depois que Caim mata o seu irmão, eu começo a imaginar como que Eva, principalmente Eva, a mãe, toma nos braços
o seu filho, e agora o seu filho está inanimado. Cadê? Não tem, não respira, não tem vida. E a partir de agora, eles passam a conhecer também a vida, ou seja, a morte física. Já haviam, repito, experimentado a espiritual. E agora sabem que fora da presença de Deus, este corpo físico também tem os seus dias contados. Embora naquela época, principalmente essa geração antediluviana, elas tinham essa capacidade, né? A geração, a humanidade antediluviana tinha essa capacidade de uma vida de anos, dias, mais dias sobre a terra, e eles ainda não enxergavam o final dele, mas em Abel ele já tem uma ideia de que essa vida agora no corpo físico poderia demorar o quanto demorasse, mas terminaria a caminhada, né? Terminaria. E agora, com o nascimento de Sete e depois também do seu filho, que tem esse significado, agora eles já estão realmente cientes de que esse corpo é um corpo fraco, é um corpo mortal e que se precisa buscar a presença de Deus para ter redenção e uma restauração dessa situação. E o salário do pecado, morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a partir daqui, então, nós vamos ter uma nova geração que vai se preocupar em buscar a face do Senhor. Novamente, Deus vai colocar fé no coração de um grupo de pessoas que estarão buscando a sua presença, se apresentando diante dele com sacrifício, procurando agradar, procurar entender primeiro, Senhor, como que eu posso te agradar? E recebendo a resposta de Deus, se colocar a buscar ao Senhor, tá bom? Então, esta foi a nossa lição de número 4. Os filhos de Adão. Apresento para vocês novamente o nosso esboço com uma introdução que nós apresentamos aí, e agora lá embaixo a conclusão, a nossa conclusão. E dessa conclusão, como você pode ver aí no slide, eu já deixei marcado para você. Vimos que após a queda, 2 princípios espirituais opostos e conflitantes começam a se evidenciar na conduta humana. 2 pontos. Primeiro, o da natureza corrupta do homem. Segundo, e o da graça de Deus operando através da fé e da obediência. Vimos como, começando no coração de cada indivíduo, esse conflito necessariamente se exteriorizou na relação de cada um com o seu próximo, eventualmente separando e opondo linhagens inteiras dos filhos dos homens. Está aqui a nossa conclusão. Isso aqui chama-se conclusão. Estava falando para mim, pare, mas eu começaria a aula novamente nessa frase que eu marquei para vocês. Meu Deus, que frase que nós temos aqui, que princípios são apresentados. Então você assistindo essa aula, você já vai ter a noção do que realmente você vai apresentar para a sua classe e você vai fazer com que os seus alunos aprendam. E deve-se chegar aqui, nesta conclusão, com isto bem claro. Com esses 2 princípios espirituais, que são opostos e conflitantes,
que é da natureza corrupta do homem e da graça de Deus operando através da fé e da obediência. É lógico que nós vamos ter muitas outras aulas para frente, nós vamos retomar isso e vamos reforçar. É até um cuidado que nós professores nós temos que ter para que nós não venhamos nos aprofundar tanto, tá bom? Nos aprofundar tanto e falar de tanta coisa numa aula que tem uma proposta. É por essa razão que a gente tem um material de classe nas nossas mãos aqui e a gente precisa falar a respeito dos filhos de Adão. É Caim e Abel, da morte dele e de Caim, e depois nós falarmos de Sete, do outro filho, do terceiro filho, e de onde vem Enos, que vai se buscar o Senhor. Essa é a nossa lição, né, que nós precisamos nos atentar. Mas essa conclusão, ela está extraordinária do meu ponto de vista, aqui fechando muito bem a nossa lição, que é o nosso objetivo de alcançar na nossa escola bíblica dominical, fazer a classe entender que existe na face da terra, aqui, duas linhas que são aí opostas e conflitantes, duas naturezas presentes entre a humanidade, daqueles que vão realmente se afastar de Deus e daqueles que vão alcançar a graça do Senhor. Isso é muito claro em toda a Escritura, desde Gênesis mostrando isso e por toda a Escritura. Mas vamos parar por aqui, para que nós respeitemos o tempo de aula e respeitemos também o assunto proposto para nós dentro dessa lição de número 4. E daí apresento novamente, então, por fim, ao nosso esboço, que teve a introdução, esses 3 tópicos que estão aí, dos quais nós já discorremos, e esta conclusão que acabei de destacar. Nós passamos por um texto áureo da primeira epístola de João, capítulo 3, verso 12. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Esta foi a nossa aula da Escola Bíblica Dominical, em que estamos estudando Gênesis, as origens. Que Deus continue abençoando cada um de vocês e desejo que você tenha uma aula excelente, cheia da presença de Deus, da graça do Senhor, que o Espírito Santo ilumine o teu entendimento e te encha para que você possa, na sua escola bíblica, seja ela no domingo ou seja ela num dia de semana, você possa transmitir essa mensagem para o seu grupo de alunos. Deus abençoe a cada um e até o nosso próximo encontro.